Hello everyone! Hoje nós vamos falar, é claro, da série do momento, muito comentada, muito assistida, Off Campus, do Prime Video, que teve sua primeira temporada estreando agora em maio. Vamos falar sobre essa história, sobre o elenco, sobre os bastidores e tudo mais sobre essa série que virou um fenômeno e uma verdadeira febre entre o público. Acompanhe aqui comigo no vídeo. Off Campus, que você começa, a ouvir falar sobre a série, daí você vai assistir e você quer cada vez mais e mais, um episódio atrás do outro. Quanto mais você vê sobre a série também nas redes sociais, mais você quer ver mais e mais vídeos e publicações sobre a série, mais você quer comentar sobre a série, não tem como parar. A série é baseada nos livros da autora canadense Elle Kennedy, que virou um fenômeno também até no TikTok, em outra rede social, através do BookTok, com muitos acompanhando a leitura e publicando sobre os livros também nas redes sociais. E ganhou essa adaptação em série também no Prime Video, que estreou agora em maio. A série de livros é muito grande, chega a ter 14 títulos aí, então é muito extensa mesmo essa série, chegando até a ultrapassar e abordar também a história dos filhos, dos personagens aqui da primeira temporada, dessa série que a gente acompanha. E começa, com o primeiro livro sendo O Acordo, The Deal, que é no que se baseia, onde se passa a primeira temporada da série. Então a primeira temporada da série acompanha o primeiro título, o primeiro livro da saga, que é The Deal, O Acordo. O título, vem até acompanhando um pouco da história, porque como acompanha ali os jovens universitários, ela tem esse título, Off Campus, que traduzido significa, fora do campus, para o português, que então se refere até a quaisquer outras atividades, da universidade que acontecem fora do campus, outros tipos de atividades, as festas, os relacionamentos, essa tradução de Off Campus, e que ganhou em português também um subtítulo, de Amores Improváveis. E a história acaba acompanhando bastante o romance, além das amizades ali na universidade, e que tem muito do que a gente adora acompanhar nos filmes e séries, como aquele romance que vem do The Enemy to Lovers, de inimigos a amantes, o fake dating, aquele relacionamento de fachada, que inicia como fachada, e o drama, todos os dramas universitários, que acompanham ali as amizades, os relacionamentos entre os colegas ali. Cenas também mais quentes, que essa série traz também, a gente vê bastante cenas mais quentes. E também todo aquele clima de universidade, de vida universitária que a gente gosta também de ver, com as festas e tudo mais que acontece, que se aborda nesse universo. A universidade onde se passa toda a história é a Briar University, muitos chamam também, diminuindo, numa abreviação para BRU, e acompanha a história então da Hannah Wells, uma estudante de música, e o Garrett Graham, que é um atleta, ele é jogador de hockey. Então os dois são completamente de universos diferentes, mas que acabam se encontrando e tendo aí essa história, juntando os dois, com ela querendo se chamar atenção e se aproximar de um outro interesse amoroso dela, um outro cara, um outro crush dela, interesse por quem ela tem interesse na série. E o Garrett, que precisa ali de uma ajuda para melhorar as notas dele, então precisa dessa ajuda nos estudos para melhorar as notas, e a Hannah pode então ajudá-lo, sendo ali sua mentora, enquanto ele vem com esse papel, fingindo ali um relacionamento dos dois, para que de alguma forma ela possa chamar a atenção desse outro cara por quem ela está interessada, que também vem ajudando ela na questão da música, como ela trabalha, ela vem no universo da música. Esse outro cara por quem ela é interessada vem ajudando ela também com a música. No elenco, interpretando os protagonistas, nós temos no papel da Hannah a atriz Ella Bright, e no papel do Garrett temos o Belmont Camely. E os dois têm ali uma diferença de idade, o que foi comentado, foi visto quando foi anunciado os dois nos papéis. Essa diferença de idade também dos dois, além de que muitos dos fãs imaginavam pelos livros, os personagens um pouco diferentes, foi algo muito comentado quando saiu o anúncio. E os dois têm essa diferença de idade, porque o Belmont tem 28 anos, enquanto a ela tem aí apenas 19 aninhos. Ela é
E ela é britânica, mas não dá pra perceber isso assistindo a série, porque na série ela faz totalmente o sotaque americano e não deixa passar nadinha do sotaque natural dela, britânico, né? Então a gente só percebe esse sotaque vendo entrevistas dela. E hoje foi divulgado esse post também, oficial da série, dizendo que eles já conseguiram esses 36 milhões de visualizações em apenas 12 dias após a estreia da série. Mais iniciante aí na carreira de atriz, tem apenas alguns poucos trabalhos anteriores e já estreia, né, também agora nesse grande papel de Hannah em Off Campus. Enquanto o Belmont também é um pouco mais experiente, tem inclusive um filme dele na Netflix, chamado em português A Caminho do Verão, então você pode conferir na Netflix também. E entre os outros personagens nós temos a Mika Abdallah como Ellie, Antônio Cipriano como Logan, o Jalen Thomas Brooks como Tucker, o Stephen Kaling é o Dean e o Josh Houston como Justin, completando aí o elenco de Off Campus. A série já foi renovada para a segunda temporada, inclusive até antes da estreia no Mundial. Já teremos então segunda temporada de Off Campus, que deve começar a ser produzida ainda esse ano, né, de 2026, com as gravações. Então logo mais vamos acompanhando as notícias para saber mais datas, né, possíveis de estreia dessa segunda temporada, os próximos passos aí para a gente seguir acompanhando Off Campus. A primeira temporada tem 8 episódios completos, então ela já está inteira disponibilizada no Prime Video. E Off Campus pode parecer, né, uma série mais simples, apenas mesmo um romance, assim, uma história mais adolescente, mais uma série adolescente, mas a história aborda também alguns acontecimentos, algumas questões mais profundas, né, mais sérias nos personagens ali, os protagonistas. Então, principalmente no papel da Hannah e do Garrett, como o relacionamento dele, a história que ele passa com o pai, né, e ela também, e questões de abuso. Então são questões que causam bastante impacto, né, e hoje em dia são bastante comentadas. Hoje em dia nós temos mais possibilidades de estar se abordando essas questões e falando também sobre isso, até para quem de repente passa por algo similar possa buscar ajuda. Então é bastante relevante de se abordar também algumas dessas questões, porque elas vêm também da vida real, né? São questões que a gente vê acontecendo na vida real. A série aborda de uma forma mais sensível e mais com bastante cuidado, né? De uma forma bastante cuidadosa. Então é algo bacana de se ver também na série, de poder repercutir. Deixe aqui seus comentários sobre a série, se você já assistiu, até se assistiu mais de uma vez. Se você também leu os livros, o que você espera, né, numa próxima temporada, o que você achou comparando, de repente, os livros com a primeira temporada, o que você espera ainda por vir. E nós vamos trocando ideias, então, para seguir comentando ainda mais sobre Off Campus. E acompanhe nosso site, nossas redes sociais, para seguir acompanhando as notícias do mundo do entretenimento e os próximos lançamentos, né, quaisquer novidades também de Off Campus, outros trabalhos dos atores aí que nós assistimos na série também. Vai seguindo acompanhando por aqui. E com certeza ainda tem muito mais por vir, né? Cada livro acompanha um casal diferente aí dentre os personagens que a gente vê na série. Então tem muito mais por vir e a gente vai seguir acompanhando tudo. Nos vemos no próximo vídeo. See you!